Debate CBN. O Brasil tem a maior carga tributária entre os BRICS, que é o bloco formado pela Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. A nossa carga tributária representa mais de 35% do PIB. Atrás de nós está a Rússia, por exemplo, onde os impostos representam um pouco mais de 20% do PIB. Na Índia, os tributos não chegam a 15% do PIB. Temos impostos progressivos, como o imposto de renda, cobrado sobre os salários, regressivos, que vocês conhecem, por exemplo, o IOF, de aplicações financeiras, impostos diretos, como o IPTU e o IPVA, e os indiretos, tais como ICMS, o polêmico ICMS, e o IPI. Há anos estuda-se uma forma de reduzir essa alta tributação brasileira. Vamos entender por que isso ainda não foi feito e o que é preciso para que as inúmeras propostas saiam de vez do papel. O debate CBN de hoje é sobre reforma tributária. Comigo no estúdio estão o professor da Escola de Economia da FGV de São Paulo, colunista da Folha e da Globo News. Boa noite, Samidana. É um prazer estar aqui presente. Eu sempre faço intervenções de fora, mas conhecendo pessoalmente, falar para os ouvintes da CBN, fora meus colegas aqui de mesa. O prazer é nosso em te receber aqui também o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo. Boa noite, Heráclio. Boa noite, Juliano. Boa noite, ouvintes da CBN. E o professor, especialista em Direito Tributário e Ciências das Finanças e membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, para encurtar um pouco esse currículo que é imenso, professor Kiyoshi Arada. Boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Juliano. Muito prazer. Bom, professor, eu vou começar pelo senhor que já me trouxe aqui o livro Direito Financeiro e Tributário. E o senhor dizia antes do programa começar que o senhor debateu reforma tributária numa audiência pública em 2008. Só por aí dá pra gente ter uma ideia de como esse debate é antigo. Quais são os entraves que impedem que as propostas, que são inúmeras, saiam do papel? Não há vontade política. Enquanto a União Federal for o condutor da reforma tributária, jamais sairá do papel, porque a União é beneficiária de 60% do bolo tributário e não vai querer fazer um novo pacto federativo para repartir esse bolo com os estados e municípios. A grande verdade é que, sem uma reforma do Estado para diminuir o tamanho do Estado, que não cabe dentro do PIB, não é possível falar em reforma tributária para simplificar, para diminuir a carga tributária. Só se for para aumentar. Com 39 ministérios e outras tantas secretarias com estados de ministério, como é que você vai reduzir a carga tributária? É impossível. Samidana, sem o enxugamento do aparelho estatal, você acredita que a reforma saia do papel? Olha, Juliane, a gente tem uma conta, eu sou economista, diferente do background aqui dos meus colegas, que são doutores, juristas. A gente trabalha, Juliano, 5 meses do ano para o governo. Para pagar imposto. Para pagar imposto. Isso é um absurdo do ponto de vista econômico. Aí, você comentou logo na abertura, 2 tipos. Você tem os impostos sobre a renda e você tem os impostos nos produtos. Então, quando eu vou lá consumir um alimento, parte daquilo é ICMS, por exemplo, além de outros. A questão é que, além de uma carga monstruosa, a gente ainda aumenta a desigualdade, porque sobre a renda as taxas são menores. Então, nos Estados Unidos, a carga é muito menor, por exemplo. Mas sobre a renda é maior que o Brasil. Então, a gente cobra muito e cobra errado. Eu acho que o Brasil vai acabar fazendo certo, porque não dá mais para errar. O ano que vem, 2015, é um ano que já está fadado a um ano de ajustes, independente do partido. E a reforma tributária super delicada, mas não menos necessária que delicada. Bom, você falou sobre o aumento da diferença, vamos dizer assim, entre a classe pobre e a classe rica, principalmente porque a maior parte da carga tributária, até segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é retirada da classe C, de maneira porque está no consumo, né? Por exemplo, bens alimentícios e tal. De certa forma, se a reforma tributária não vier o quanto antes, nós vamos ver cada vez mais uma classe C, que há pouco tempo
falava-se do crescimento dessa classe, a classe que crescia em consumo pode reduzir até por causa do excesso de tributação? Agora a pergunta para o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo. Juliano, penso que a tendência seja essa, de uma estagnação da evolução da classe média, porque, como disse o professor Sami, a tributação no Brasil é regressiva, ou seja, ela atinge com maior contundência os mais pobres, porque o grosso da tributação vai sobre consumo de bens e serviços, ao contrário de países mais desenvolvidos que tributam mais fortemente o capital, a renda e o patrimônio. Então, nesse caso, existe uma transferência brutal de renda e esse Estado, a que o professor Arada se refere, que não cabe dentro do orçamento, ele tem como principal rubrica o pagamento de juros da dívida interna. Só em 2014 nós devemos pagar R$1 trilhão em juros da dívida interna. Então, se não houver um reajuste, e aí a economia tem que se encontrar com o direito, né? A taxa básica de juros tem que cair, porque nós temos um estoque de dívida interna monstruoso, e essa rubrica de juros não dá espaço para essa reforma a que o professor se refere, e com a qual eu concordo, com a reforma administrativa do Estado. Mas sem nós atacarmos a principal conta do Estado brasileiro, que é a conta de juros, não haverá espaço para uma reforma tributária para desonerar os mais pobres e a classe média. Agora, professor, isso que o Heráclio falou, realmente a gente precisa reduzir gastos, mas a gente tem um governo, ou não esse governo, mas enfim, no decorrer dos anos, as despesas públicas só aumentaram, na contramão do que o que vocês apresentam como ideal, né? É verdade. Por isso que eu digo, quem falar em reforma tributária para simplificar o sistema e desonerar a carga para baixar, não está sendo sincero. Porque até a década de 90 nunca passou de 29% do PIB, a nossa carga tributária. Hoje estamos com 36 e pouco. Isso sem considerar contingente de insolventes e sonegadores. Se você considerar tudo isso, a carga tributária legal passa de 50%. O que faz do Brasil o país que mais tributa no mundo e que está retirando a competitividade do produto brasileiro no mundo globalizado, não só em função da carga tributária, dos tributos em si, mas também pela burocracia que se segue necessariamente para sustentar essa carga. A nebulosidade das leis que faz com que o empresário gaste 2.600 horas por ano. Isso tudo faz com que o Brasil seja rebaixado no mundo das competitividades, entendeu? Vou levar a conversa para a parte da economia, pegando o gancho do empresariado, como nos disse aqui o professor Arada. Sami, tem empresários que deixam de crescer, que não têm coragem, de repente, de dar saltos maiores por causa da tributação? Sem dúvida, assim, o empresário sofre muito pela burocracia, pela morosidade. Para abrir uma empresa demora meses, para fechar é praticamente impossível. Eu estava vendo na Folha de São Paulo, outro dia, tinha uma reportagem, Juliano, que falava da informalidade no Brás. Então você tem alguns bairros, como o Brás, aqui em São Paulo, em que você tem muitos camelôs. Sim. E a concorrência do camelô é absolutamente injusta, porque você abre o estabelecimento, você pega alvará, além da morosidade, você paga uma série de impostos. O que eu queria provocar é o seguinte: taxas muito altas, você às vezes está promovendo a informalidade e a ilegalidade. Obviamente eu sou contra isso, mas talvez, se a gente tivesse taxas mais razoáveis, as pessoas pensassem menos em sonegação e desviar. E outra, só complementando logo da abertura, que a gente está falando de imposto de consumo. A gente falou dos pobres e dos ricos. Se você tem um consumo sobre alimento, uma família pobre consome praticamente a mesma quantidade de alimento que uma família rica. Arroz, sim, feijão, talvez carne, não, mas arroz e feijão. Se tem uma tributação é a mesma, proporcionalmente pesa mais no bolso do pobre. Então, o jeito que cobramos aumenta uma desigualdade que não é honrosa. E quando a gente pensa o Estado como empresa, falamos dos ministérios,
eu fiz um trabalho, que eu fiz uma pesquisa de quanto a gente investe para o Estado, que seria quanto o Estado capta e quanto volta da população. O nosso IDH, a gente faz o índice de desenvolvimento humano é péssimo, ou seja, é um investimento praticamente sem retorno. Se fosse uma empresa, Sim. os acionistas estariam muito, mas muito insatisfeitos. E aí o retorno para o brasileiro entender é saúde pública, educação, transporte, tudo isso que deixa muito a desejar num país como o Brasil. Isso desanima também, incentiva a sonegação, né? Com certeza. E o Simprofaz tem um estudo que está no sítio do sonegômetro.com. O sonegômetro é uma ferramenta que nós criamos baseada nesse estudo e que é um paralelo ao impostômetro, e que mostrou que em 2013 houve 415 bilhões e 100 milhões sonegados no Brasil. Então esses valores são valores altíssimos, mas vão ao encontro do que o professor Arada estava falando. Quer dizer, além da tributação, nós temos uma sonegação muito grande também, muitas vezes para sobreviver diante desse quadro grotesco. E eu explicaria a sonegação dos pequenos e médios, conquanto seja injustificável. Mas o que é inexplicável e injustificável é a sonegação dos grandes com a leniência do Estado, porque o Estado brasileiro não estrutura a carreira que cobra os tributos dos grandes devedores, que é a carreira de procurador da Fazenda Nacional, que não conta com uma carreira de apoio. Nós temos nós temos cerca de meio servidor de apoio por procurador da Fazenda Nacional, ou seja, o procurador trabalha sem estrutura para ir atrás dos grandes devedores. E indo atrás dos grandes devedores, talvez nós conseguíssemos essa diminuição das alíquotas para que todos pagassem menos. Mas sem estrutura, em que me dê exemplos, por nós exemplo. Não temos estrutura, além de estrutura humana, como nós não você temos falou. estrutura humana, que é a mais importante. Não bastam prédios nem computadores se nós não temos uma carreira de apoio para acessar os sistemas, que tem todos os sistemas com senhas, porque são sistemas sigilosos, e para encontrar o patrimônio desses devedores. E essa demora do Estado na cobrança de tributos enseja uma sonegação maior. Qual que é a porcentagem de sonegadores que hoje em dia a Receita consegue identificar e reverter essa cobrança, conseguir ir atrás do dinheiro que foi sonegado? Pois é, nós tivemos 415 bilhões sonegados e nós temos um estoque de cobrança de 1,4 trilhão em estoque para ser cobrado. Só que isso, a cada minuto que passa, ele fica mais difícil de ser cobrado. Ele precisa ser cobrado rapidamente, né? E se nós não tivermos essa estrutura, os procuradores demoram demais para achar esses devedores. E quem paga são os pequenos e a classe média, que não tem como fugir, porque são descontados na fonte e são descontados no supermercado, na farmácia, na papelaria. Que no caso dos pequenos é a principal despesa normalmente de uma casa, né? Nós temos vários estudos do IPEA que dizem o seguinte: até 2 salários mínimos, 49% da renda vão para o pagamento de tributos. E quando você vai para 20 salários mínimos, essa alíquota cai para 26%. Ou seja, aí nós mostramos a regressividade do sistema brasileiro, que onera mais os mais pobres e menos os que ganham mais. E eu digo mais, eu peço permissão, porque quando você tem também a forma de tributar. O governo, não estou falando em geral, tem perdoado dívidas nas diferentes esferas. E aí, às vezes, você está criando um incentivo perverso para o não pagamento. Sim. Porque, assim, o cara que paga, eles não vão devolver o dinheiro de quem pagou. Então, quem pagou e teve o seu par perdoado, teve um custo muito maior. Eu diria que é preciso também uma preocupação da Fazenda e desenhos de uma forma mais econômica de se cobrar. O jeito que é feito hoje, além dessa questão que quem paga, paga muito e quem não paga nada,
os incentivos, ou melhor, os desincentivos e as multas não são bem desenhadas. Sim. Então, a gente vê o governo, e aí eu falo do atual, mas porque a memória está mais fresca, de IPI, reduz ali, ficha acolá, mas falta realmente parar para pensar no país. A gente vê protesto de um lado, não vai ter 20 centavos, mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Em economia a gente brinca que tem a lei do cobertor curto. Se você puxa de um lado, vai ficar o pé para fora. Então, eu acho que falta uma reflexão mesmo. Espero, apesar de achar muito pouca chance de acontecer, um debate agora eleitoral visando, de fato, o que vai ser implementado. Falar em redução é muito fácil. Sim. Eu quero saber o seguinte, você vai tirar da onde? Você vai tirar da saúde? Porque você vai recolher menos. Você vai fechar ministério? É muito difícil um político endereçar essa questão. Até pela o fechamento de ministério já está sendo uma proposta de alguns candidatos como forma de redução, até porque houve uma antipatia também com o crescimento no número de... Sim, mas tirar da educação, falar, olha, você tem que tirar de algum lugar. Sim. O dinheiro, ele não surge, ele do não nada. Surge, ou você cobra mais ou você gasta menos, é simples. Agora, professor Arada, a gente falou aqui na questão dos estados. Existe uma guerra entre os estados brasileiros que também impede com que a tributação seja justa, vamos dizer assim. Por exemplo, compras interestaduais, cada estado fazendo uso da sua lei da forma como lhe convém também, né? A guerra tributária tem o seu remédio na Constituição. Você só pode dar isenção por convênio, aprovado unanimemente por 27 estados participantes da federação. Só que não há vontade política para cumprir essa lei complementar. Não se dá liminar em nenhum ADIM. Depois de 10 anos vem dizer que aquele incentivo era inconstitucional. Aí vem ou com efeito modulatório, não é? Ou então, nessas últimas 11 ADIM, não veio com efeito modulatório. Vai sobrar para o contribuinte que não pediu aquela isenção. Sim. E que foi favorecido. Então, mas outra coisa, Juliana, que os especialistas não abordam, é a relação direta que existe entre a carga tributária, a incompetência administrativa e o recrudescimento de instrumentos normativos contra o contribuinte, para arrecadar na base da coação indireta, na base do grito, na base do susto. Vai preso, a Receita não sabe cobrar. Vou caçar a atividade econômica porque você não pagou tributo, então você está proibido de produzir nesse país, entendeu? Quer dizer, em vez de implementar os mecanismos de cobrança que a Constituição manda fazer, inclusive com priorização de recursos financeiros para atividades essenciais da administração tributária, que são os procuradores e auditores que a Constituição manda alocar verbas específicas. Isso eles não fazem. Deixam a Procuradoria desmantelada, desestruturada, e para fazer o quê? Para fazer uma reforma da lei de cobrança administrativa, porque o judiciário leva 11 anos, 12 anos para encerrar um processo. Só que ninguém levanta a causa dessa morosidade. A causa da morosidade está na desestruturação das procuradorias fiscais, que não tem um órgão de investigação para localizar os bens do devedor, localizar o próprio devedor. E os procuradores não fazem também uma seleção quantitativa do crédito. Pega uma Petrobras, por exemplo, que distribui lucros semestrais, junto com uma empresa falida, ou então que fez as portas, ninguém sabe onde está, joga tudo no mesmo balaio. Na mesma regra. O judiciário vira um órgão de investigação do paradeiro do executado. Assim não é possível. Se nada anda. Falta falta raciocínio. E o Estado brasileiro funciona através dos governos. E aí nós podemos falar de todos os governos recentes que são, nesse ponto, eles concordam. Eles continuam desestruturando como método a Procuradoria da Fazenda Nacional. Talvez porque sejam as grandes empresas e os grandes devedores, alguns desses, os maiores contribuintes nas campanhas eleitorais.
E a gente também não, por mais que a campanha mal começou, mas eu acho que dificilmente reforma tributária é um assunto de frente, assim, um assunto que vai estar em discussão, por exemplo, em programa de governo, ou até mesmo em debate, pelo que a gente acompanha, são aqueles assuntos que não arrecadam tantos votos assim, pois né? A gente tem um problema que as campanhas, elas são visando votos. Infelizmente, a população pressionou muito nos protestos juninos do ano passado, mas hoje parou essa pressão, e aí a campanha vai se comunicando de acordo com a audiência. Então, diríamos que o eleitor também, se pressionar, sim, a campanha vira. O que eu acho que vale uma reflexão sobre a produtividade do brasileiro. A gente vive num país em que os serviços são extremamente caros, serviços e produtos. Então, até eu sei que tem muitos ouvintes conectados, às vezes eu brinco com os meus alunos que você não acha em outros países. Eu viajo muito para palestras, eu tenho alguns clientes fora, você não acha em outros países produtos mais caros que no Brasil. E hoje em dia, por exemplo, Estados Unidos, é muito difícil achar serviços mais caros que o Brasil. Só que tem um agravante, ganha muito menos que o americano sim, médio. Então, quer dizer, a gente tem problema de infraestrutura, a gente tem problema de educação que impacta na produtividade, e a carga tributária também é um ponto importante. Desde 2008, a gente vem insistindo nesse avanço do crédito, avanço da classe média via consumo. Mas o modelo se esgotou. A gente já teve o PIBinho, o PIBEC, o PIBzinho, e não tem mais o que fazer. Esse incentivo ao consumo, a longo prazo, vai gerar efeito? A gente vai para o repórter CBN, mas a pergunta que fica é essa. O Sami ainda falou de redução de IPI e tal. Isso é momentâneo ou a longo prazo, de alguma forma, amplia a capacidade de consumo dessa classe C, dessa população mais carente, que é quem sai muito beneficiada por algumas reduções momentâneas que a gente teve no último governo, que eu me lembre, é uma prática mais recente aqui no país. A gente faz uma pausa para o repórter CBN atualizar as notícias do dia, mas o debate continua, inclusive com a sua participação e a de nossos convidados. Temos o Carlos Alberto Sandenberg também, depois do repórter, fazendo pergunta para os nossos convidados. CBN Noite Total. Debate CBN. Hoje o debate é sobre reforma tributária. Estão comigo o professor da Escola de Economia da FGV de São Paulo, Sami Dana, o professor especialista em Direito Tributário e Ciências das Finanças, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, Kiyoshi Arada, e o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo. Eu fui para o repórter CBN perguntando, o Sami falou da redução de IPI, por exemplo, a compra de carro e de outros produtos de linha branca. Isso resolve a longo prazo ou apenas facilita um momento de compra, mas que não deixa grandes heranças? Sami? A gente teve também da Copa, né? Antes da Copa tinham ameaçado tributar mais bebidas. É verdade. E a impressão que a gente fica é que é um balcão de negócios. Vai lá, a indústria chora, o governo caneta. O benefício é maior para a indústria ou para o brasileiro? Então, quando você tem um setor pouco competitivo, como o de carros, eu tenho dúvidas se os preços são realmente com margens pequenas. A minha impressão é que fica muito para a indústria e pouco para o brasileiro. Muito melhor seria você... E também fica aquela questão, né? Por que essa indústria... Todo mundo paga imposto. Por que essa indústria vai pagar menos? Mas muito melhor seria você promover a competição e deixar o consumidor escolher. E a gente vê, infelizmente, um caminho do Brasil, talvez nas duas... do plano real, mas foi se agravando, principalmente nos últimos... Desde 2008, eu diria... com a crise internacional, um fechamento para o mercado interno. Então, a gente caminha para um modelo sul-americano no meu entendimento, como a da Argentina, que não funcionou, e muito menos como o do Chile, que é um modelo economicamente mais interessante. Veja, tem uma coisa é a política, mesmo dentro de um partido, 2008, por exemplo, 2002 a 2008, teve um tipo de política no Brasil, econômica, e depois mudou. Foi alterado. Isso não tem muito a ver com o partido, e sim com a equipe econômica que o partido
elege. E situação mundial também, que de 2002 a 2008 Foi muito bom. foi muito bom no finalzinho aí com alguns tropeços. A Elane Freires, repórter da Rádio CBN, tem uma pergunta para vocês. Muitos analistas criticam as diferenças do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de cada estado e dizem que o ICMS é o maior obstáculo para a realização da reforma tributária. Na sua opinião, para avançar na discussão sobre o tema, seria melhor uma reformulação exclusiva do ICMS ou basta colocá-lo na reforma tributária? E o Fernando Rodrigo manda pelo Twitter também. ICMS único de 4% é realmente uma ilusão ou existe um fundo de verdade? Professor Arada, fica com o senhor. O ICMS, uma reforma tributária só para o ICMS talvez fosse até viável, se não houvesse tanta interferência ou pressão dos estados e municípios. Tem que federalizar esse ICMS como estava na PEC 233 de 2008. Só que lá tinha o IVA federal e o IVA estadual, não é? Com a unificação das legislação estadual dos 27 estados. Por que tem que ser federal? Porque o ICMS é um imposto de vocação nacional, tendo em vista o direito de crédito do imposto pago na operação anterior neste ou no outro estado. Então, devido a essa repercussão econômica, se não for federal, o Estado vai continuar fazendo sua guerra tributária, chamando mais os produtores industriais para favorecer o crescimento do Estado e acaba criando um abismo entre as várias regiões do país. Não deveria ser o contrário? Deveria ser o contrário. Então você dá essa liberdade para os estados não devia trazer equilíbrio econômico? Pois é, o que está no artigo 151 da Constituição Federal, que a União só poderá tratar desigualmente em termos de impostos para promover o equilíbrio econômico-financeiro das várias regiões do país. Quer dizer, a União tem a incumbência de promover a integração nacional, né? Via integração, igualdade socioeconômica das várias regiões. Mas como está na mão do Estado, então o Estado rico, ele dá incentivo, traz mais riqueza, aprofunda mais o abismo que separa um Estado do Nordeste e o Estado do Sul. Carlos Alberto Sardenberg também vai entrar nessa discussão. Sardenberg. A verdade é que depois de todos esses anos de debates, todo mundo sabe o que precisa fazer para a reforma tributária no Brasil. Aliás, as pessoas sabem, têm orientações e ideias para várias reformas tributárias. A questão é por que não anda? Há uma teia de interesses que impedem o andamento da reforma, e a questão é como romper. Qual é essa teia de interesse e como romper essa teia de interesse para finalmente chegar a um sistema tributário minimamente saudável, que não é o caso do nosso. Por favor, pode falar, Heráclio. Juliano, com certeza a reforma política está diretamente imbricada com uma eventual e futura reforma tributária. Se nós não mudarmos o modelo através do qual elegemos os nossos representantes, que privilegia o voto censitário, que nós imaginávamos extinto, mas que é uma realidade. O que é o voto censitário? É o voto baseado no dinheiro, o voto daqueles que podem mais. Se você oferece a pessoas jurídicas sem rosto, até empresas fantasmas constituídas no Brasil, contribuírem para campanhas eleitorais, você está fomentando que os cartéis internacionais de drogas, por exemplo, elejam bancadas no Congresso Nacional. Então, sem uma reforma política, essa reforma tributária que vimos discutindo não acontecerá. Chega aqui também pela internet várias manifestações de ouvintes. O Fernando Rodrigo já falou do ICMS. Está aqui o Cherry Jr. também pelo twitter.com, pede o link para acompanhar o debate. Eu já passei, mas enfim, é no cbn.com.br, rádio ao vivo, no canto direito da página, você consegue nos ouvir. E chega também aqui por e-mail. Estou admirado, um dos melhores debates para esclarecedor que a rádio já promoveu. Parabéns, o parabéns é para vocês três que estão aqui nos ajudando a ampliar esse debate. A mensagem é do Lobo dos Santos, ele não diz aqui da onde que ele escreve. Agora,
A reforma tributária, por si só, afeta a economia e a gente não tem como falar em inflação e principalmente em crescimento de inflação. A gente tem um economista aqui. Sami, pro brasileiro entender de que forma a tributação do jeito que segue hoje, na ponta, faz com que a inflação cresça? Olha, a tributação tem dois fatores. O imediato é o que a gente chama de custo. O tributo, se você sabe que 20% do seu produto, por exemplo, é tributo, e você precisa pagar de custos com funcionários, aluguel, outra porcentagem, você vai formando o preço. Então, quanto maior o tributo, maior é o preço. E inflação nada mais é do que o aumento generalizado de preço. Teoricamente, esse dinheiro volta para a sociedade com investimentos do governo. Só que existe uma questão que, às vezes, o governo não investe de forma eficiente. E aquela ideia, bom, se com R$1 bilhão o governo consegue construir, por exemplo, uma estação de rodoviário, algo parecido, será que a iniciativa privada faria melhor? Se sim, é melhor você não tributar, regular e deixar eles investirem. Mas, respondendo de forma muito breve, imposto é custo, faz parte do preço. Quando você tem um setor de pouca concorrência, é exatamente isso que eles te cobram de imposto, que vão cobrar mais do produto. Essa alta vai ser repassada. Quando é pouca concorrência, pode ter um amplificador, porque aí também a gordura do vendedor é muito alta. Gente, muito obrigado. Eu ainda quero que vocês façam as considerações finais, mas já quero agradecer. Nós debatemos por mais de 40 minutos aqui um tema que parece pesado como reforma tributária, mas que eu acho que vocês conseguiram deixar um pouco mais digestivo para todos os nossos ouvintes. Professor e especialista em Direito Tributário e Ciências das Finanças, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, Quioche Arada, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Pelo livro Direito Financeiro e Tributário, que traz mais detalhes sobre esse debate. As suas considerações finais, muito obrigado, Quioche. As minhas considerações finais são o seguinte: não é possível fazer reforma tributária para simplificar e reduzir o custo se o Brasil está devendo hoje 2 trilhões e 240 bilhões de dívida pública contra um PIB de menos de 4 trilhões e meio. É verdade. Não é? E o endividamento está crescendo 2 vezes mais do que o índice de crescimento do PIB. Então não é possível. Então quem falar em simplificar e reduzir carga tributária está mentindo. Muito obrigado. Agradeço também ao Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, aqui representado pelo seu presidente Heráclio Camargo, que falou muito também do que o professor acabou de dizer sobre a questão da nossa dívida. Muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, porque, ao que me parece, esse é um tema que não vai sair da pauta tão cedo, não, né? Juliano, muito obrigado. Foi uma honra participar desse debate com debatedores tão ilustres. E o Simprofaz exorta a cidadania que busque informação no sonegômetro.com e que se informe sobre a reforma política e sobre a reforma tributária, porque são temas que exigem um pouco mais de tempo, mas que são muito necessários para que a cidadania avance e construa um país mais bonito e mais justo. Samidana, você está sempre conosco por telefone, atendendo aos nossos convites. Hoje veio aqui pessoalmente para trazer um pouco mais da carga econômica para esse debate, que ainda se vê com certo pessimismo no que diz respeito a ser colocado em prática. Você acredita que 2015 deve ser um ano onde os ânimos vão estar mais alterados ainda na economia? Isso pode prejudicar, né? Pode prejudicar, mas quando você não tem mais onde errar, você já errou em tudo, você acaba acertando. Eu espero que nas sabatinas dos candidatos feitos pela mídia seja de fato tocado nesse ponto que é fundamental para uma sociedade melhor e para o Brasil parar de ser o país do futuro e ser o país do presente. Um grande abraço. Quando eu não estou como fonte, estou como ouvinte. Adoro a rádio. Muito obrigado. O futuro chegou e a gente continua sendo o país do futuro, né? São 10h17, a gente faz uma rápida pausa. Obrigado também a você, ouvinte. O CBN Noite Total segue hoje até 11h30 da noite.